Bom dia, turma. Boa tarde. Boa noite. Espero que vocês estejam bem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na medida do possível, claro. Na última aula a gente falou sobre o grupo dos equinodermatas. E lá a gente fechou o que mais popularmente a gente chama dos grupos dos invertebrados, né? Que na realidade não são. Não termina aí os invertebrados, né? Normalmente a gente fala. É mais normal a gente. Ou mais usual a gente classificar os invertebrados e os vertebrados. E dentro dos vertebrados a gente já começa a estudar falando do. Como a gente via no ensino fundamental, né? Na verdade. E a gente começa já estudando depois que termina os equinodermatas, né? Que seriam os últimos invertebrados. E a gente já vai estudar lá, já cai em peixes, anfíbios, répteis e por aí vai. Mas o grupo que está incluído os peixes, répteis, as aves, os mamíferos, né? E nós, obviamente, fazemos parte do grupo dos mamíferos. É um filo único, né? Como a gente vinha vindo na classificação, né? A gente foi estudando cada um dos vários tipos de filos, né? E depois detalhava as classes, né? Quando era pertinente. Então, de Vila Porífera era um filo, Cnidária era um filo, Patelminto um filo, Artrópode um filo, e por aí vai. E a gente costuma achar que peixes é um filo, né? Répteis é um filo, anfíbios um filo, mamífero é um filo, e na verdade não. Todos esses grupos, né, os peixes, répteis, mamíferos, aves, anfíbios, eles fazem parte de um único filo, certo? Que é o filo dos cordados, ou o filo cordata. Então, na verdade, todos esses organismos eles fazem parte de um mesmo filo. Né? E a gente, costumariamente faz entender que os cordados são esses organismos vertebrados, né? Ou seja, aqueles organismos que têm a presença do crânio e da coluna vertebral. Mas na realidade a presença ainda dentro dos cordados, por mais que os cordados mais conhecidos sejam esses que eu citei, e que eles todos são cordados vertebrados, por isso que a gente acha que todos eles são vertebrados e os invertebrados seriam até os equinodermatas, mas na realidade a gente também tem os cordados que são invertebrados, ou seja, aqueles cordados que não têm coluna vertebral, que a gente conhece como o filho dos protocordados, né? Ou o filho não, desculpe, o grupo dos protocordados, né? Que vão ter dois subfilhos. Os protocordados seriam os cordados e invertebrados, né? Então, a equinodermata não seria o último grupo de invertebrados. Mas, dentro fora do filo dos cordados, né? Os equinodermatos, como a gente viu, são muito provavelmente os invertebrados fora dos cordados, que tem que deve ser muito provavelmente o invertebrado ancestral do grupo dos cordados, né? A gente viu lá pelas características, né? Por eles serem deuterostonos, é uma característica, né? Por eles apresentarem o surgimento do celoma idêntico ao dos outros grupos, dos outros cordados, né? Dos cordados, de forma geral, né? Então, os cordados, a gente vai separar eles em dois grupos, né? Em dois grupões, os cordados invertebrados e um grupinho, um grupão, os cordados invertebrados e os cordados vertebrados, né? Que dentro dos cordados vertebrados é que a gente vai ter os agnatos, os peixes ósseos, os peixes cartilaginosos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Hoje a gente vai ver os cordados invertebrados, né? Que são os que a gente chama de protocordados. Então, se vocês ouvirem falando cordados invertebrados ou protocordados, a gente está falando dos subfilos dentro dos cordados, que são organismos que não vão ter nem o crânio nem a coluna vertebral. Mas o que é que esses organismos têm que os classifica dentro do filo dos cordados? Ou seja, o que é que esses organismos invertebrados têm que os assemelham a aos outros cordados vertebrados, né? Porque eles não estariam, por exemplo, em um filo separado, porque eles estão no mesmo filo que os outros cordados, que os outros animais vertebrados. Então vamos ver isso agora. Então,
Quais são as características gerais que são comuns a todos os cordados, os cordados invertebrados, os protocordados, e aos cordados vertebrados, né? Os cordados, como eu falei, que tem os representantes mais conhecidos, que são os anfíbios, os peixes, né, as aves e os mamíferos e os répteis, que não são só eles, como eu falei para vocês, eles são animais com essas características gerais. Eles são todos triblásticos, eles são enterocelomados, então eles apresentam celoma, eles são deuterostomes, ou seja, o protostome dá origem ao ânus e depois surge a boca. Eles apresentam corpo metamerizados, separados, né? Em estruturas. Todos eles têm simetria bilateral. Todos eles apresentam um sistema digestório completo. A grande maioria das espécies apresenta endoesqueleto, ou seja, o esqueleto interno. Eles apresentam a grande maioria, né, vai ter também um sistema circulatório fechado, ou seja, o sangue não circula fora dos vasos sanguíneos, apresentando o coração ventral, ou seja, na região ventral, na região aqui da frente. Além dessas características que os cordados apresentam, todos os cordados apresentam durante seu desenvolvimento embrionário algumas estruturazinhas, ou seja, essas são uma das principais características que define os cordados, né? Além de todas as outras aquelas que eu já falei, mas essas geralmente são as que são muito cobradas, né, quando a gente está falando de características gerais dos cordados, né, que é durante o desenvolvimento embrionário, ou seja, depois que acontece o espermatozoide fecunda o ovócito, o óvulo, né, forma um zigoto, começa a sofrer as clivagens, né, formando novas células e vão formar lá até formar o seu embrião. Então, durante o desenvolvimento embrionário, todos os cordados eles apresentam algumas características em comum nos seus embriões. Essas características elas podem persistir ou não, ou seja, elas podem permanecer, como elas podem desaparecer ao longo do desenvolvimento desses seres vivos. Ou seja, na fase adulta pode ser que essas características sumam ou que elas continuem. Quais são essas características que vão estar presentes em todos os cordados, e por isso que a gente caracteriza eles, e por isso que os protocordados eles estão dentro do filo. Ou seja, eles não são um filo próprio, porque eles apresentam essas características que são gerais a todos os cordados. E essas características que estão presentes no desenvolvimento embrionário desses organismos são a presença de um tubo nervoso dorsal, ou seja, na região do dorso, na região das costas. Então, durante o desenvolvimento embrionário, todos os cordados apresentam tubo nervoso dorsal. Todos os cordados apresentam uma estrutura que a gente chama de notocorda, que fica logo abaixo do tubo nervoso. Apresenta fendas branquiais, que podem desenvolver-se em brânquias, e apresenta uma cauda pós-anal, ou seja, uma cauda lá próxima à região do ânus, né, pós o ânus. Então as estruturinhas, então, aí seria um esqueminha aí do embrião e o cordado, certo? Então todos eles vão apresentar essas estruturas. Olha aí em azul o tubo nervoso dorsal, certo? Abaixo, dando sustentação ao tubo nervoso, a notocorda. Então você vê o celoma, o tubo digestório, né? A cauda aqui, olha, a cauda pós-anal, veja o ânus ali embaixo, a cauda depois do ânus. E lá em cima, olha, as brânquias, aqui na região mais anterior, né, do organismo, as fendas branquiais. Essas são as características que quando cai questão falando sobre as características gerais dos cordados, eles vão bater nessas estruturas aí, e vocês saberem que estruturas são essas. O tubo nervoso dorsal, durante o início do desenvolvimento embrionário, ou seja, durante o início do desenvolvimento do embrião, dos cordados, né, a ectoderme, né, que é o folheto mais externo do embrião, na região dorsal, ou seja, nessa região das costas do embrião, ele dobra-se, né, ou seja, ele se dobra, ele invagina, né, ele se dobra, né, e forma esse tubo nervoso, né. Esse tubo nervoso ele vai dar origem ao sistema nervoso, certo? O tubo nervoso dorsal vai dar origem ao sistema nervoso dos cordados, né. Eles apresentarem esse tubo nervoso dorsal diferencia os cordados de todos os outros animais. Por exemplo, o sistema nervoso dos invertebrados que a gente estudou é construído por cordões nervosos maciços
que são localizados na região ventral do corpo, ou seja, na região do ventre, essa região da frente aqui, né? Da barriga, do peito, desses animais, o que seria barriga e o peito, né? Então isso é uma diferença dos cordados. Os cordados, o tubo nervoso ele se forma na região dorsal, e dos outros invertebrados eles vão surgir a partir desses cordões que estão localizados na região ventral, né? Então isso é uma diferença fundamental dos cordados para todos os invertebrados que a gente estudou. A outra estrutura que está logo abaixo do tubo nervoso, que é a notocorda. Então a notocorda é como se fosse um bastão, né? Bastante firme, mas apresenta flexibilidade, ou seja, ele é flexível, e que se forma no dorso do embrião, também nessa região dorsal dos cordados, entre o tubo nervoso e o tubo digestório. Então, acima da notocorda a gente vai ter o tubo nervoso dorsal, e abaixo a gente vai ter o tubo digestório. O termo cordado, como vocês podem já ter percebido, ele se refere justamente à presença dessa estrutura que a gente chama de notocorda, ou pode chamar também de cordão dorsal, mas o mais comum é aparecer como notocorda. Então os cordados são esses organismos que são dotados dessa notocorda também, né? Não só, mas o nome ele deriva daí, né? Então a notocorda ela se origina, né, de diferenciação da mesoderme, ou seja, do folheto embrionário intermediário. Lembra que tem a ectoderme fora, a mesoderme no meio e a endoderme dentro, que seriam mais ou menos que estão observando aqui, né, nas corizinhas separadas aqui. Então isso é formado por células grandes, né, que são revestidas por bastante tecido conjuntivo. A função da notocorda é da sustentação ao tubo nervoso. Ou seja, ele contribui, a notocorda contribui para, além dessa sustentação, ela contribui para definir o eixo longitudinal do embrião, certo? Como você está vendo aqui, ela dá esse eixo longitudinal, né? Ou seja, para a região posterior anterior do animal, né? Na maioria dos cordados, né, a notocorda desaparece ao final da vida embrionária, ou seja, no final da formação do embrião, essa notocorda ela vai desaparecendo. Na maioria dos cordados, né? Isso não acontece em todos, mas na grande maioria essa notocorda ela tende a desaparecer. Outra característica são as fendas branquiais, que estão vendo lá em cima, do branquião lá em cima. Todos os embriões de cordados, inclusive a gente, eles desenvolvem, né, uma série de fendas dos dois lados da faringe, aqui na região do pescoço, que a gente chama de fendas faringianas, porque ficam na faringe, ou de fendas branquiais. É mais comum aparecer como fendas branquiais. Nos cordados aquáticos, o tecido que reveste, né, essas regiões entre as fendas branquiais, ele se desenvolve e origina as brânquias, né? Então os cordados aquáticos, como por exemplo os peixes, todos os peixes, né? Os condrictos, os osteites e alguns anfíbios também, né? Essas fendas branquiais elas vão dar origem às brânquias. Já nos cordados terrestres, nos répteis, nas aves, nos mamíferos, né? Essas fendas branquiais elas se fecham e desaparecem também, assim como a notocorda desaparece no decorrer do desenvolvimento embrionário. Veja que essas características elas precisam aparecer todas elas têm que ter no embrião, né? Elas podem persistir ou não, certo? Ou seja, as fendas branquiais podem formar as brânquias em alguns, mas em outros podem desaparecer. Mas para classificar como cordados, essas características elas têm que aparecer em algum momento da vida desses organismos. E a cauda pós-anal, então todos os embriões dos cordados têm uma região do corpo, né, prolongada depois do ânus, né, além do ânus, vocês podem ver aqui, que é essa cauda pós-anal, ou simplesmente a cauda, né. Então o desenvolvimento e a função da cauda ela vai variar, né, nos diferentes grupos, né. Ela pode servir para natação, ou seja, para auxiliar para nadar, para apoiar o corpo, como arma de ataque e defesa nos animais, e ainda para a apreensão de alguns objetos, ou seja, para capturar objetos. Em algumas espécies, como é no nosso caso, na espécie humana, a cauda desaparece completamente, né, durante o desenvolvimento embrionário. Ela se forma e depois ela desaparece. Mas alguns vertebrados, como a gente já conhece, já viu por aí, né, jacaré, por exemplo, a cauda continua a se desenvolver e eles têm a cauda durante o período adulto deles, né.
A gente tem mais ou menos cerca de 45 mil espécies, né, de cordados, juntando todos os cordados catalogados, né, e eles são distribuídos em 3 subfilos, né, como eu falei, ou seja, o filo é cordata, os cordados, e a gente tem 3 subfilos. A gente tem um subfilo que a gente chama de craniata ou vertebrata, que é o que a gente chama dos vertebrados, né, que vão estar lá peixes, anfíbios, por aí vai, craniata, né, ou chama de craniata ou vertebrata, o subfilo, né? A gente tem o subfilo urocordata, que são os urocordados, que são invertebrados, né? E o cefalocordata, que também são invertebrados, né? Então a gente, ou seja, não tem coluna vertebral e crânio, né? Tem que ter, para ser considerado vertebrado, uma característica que a gente vai ver na próxima aula é a presença do crânio e da coluna vertebral. Por isso que a gente chama de craniata ou vertebrata. Então a gente tem o filo cordata, os cordados, que tem essas características aí. E dentro dele a gente tem 3 subfilos, ou seja, 3 ramificações do filo, né? O craniata, o vertebrata, urocordata e cefalocordata. Os urocordados e os cefalocordados, eles não têm nem crânio nem coluna vertebral, né? Então por isso eles são chamados de cordados invertebrados, ou seja, que são o que eu falei que são os protocordados, né? Que é os protocordados significa cordado que veio primeiro, né? Então, proto é primeiro, né? Então seriam os primeiros cordados, que são invertebrados. Eles não apresentam nem crânio nem coluna vertebral, né? Por ser os representantes do filo dos cordados provavelmente mais semelhantes aos ancestrais, ou seja, muito provavelmente eles são muito parecidos ao ancestral que deu origem aos cordados, né? Os representantes do subfilo craniata, que são os vertebrados, eles se apresentam justamente por apresentar o crânio e coluna vertebral. A coluna vertebral só está ausente nos que a gente chama dos peixes bruxa, que é uma classe que a gente chama da classe Myxine, mas eles têm o crânio, né? Então por isso que eles ficam dentro do grupo desse subfilo craniata, né? Eles apresentam o crânio, mas não tem o peixe bruxo, ele não tem coluna vertebral, mas tem crânio, por isso que ele está dentro desse grupo, né? O crânio ou a caixa craniana é essa caixa rígida, constituída por material ósseo ou cartilaginoso. Tem alguns animais que o endosqueleto não é formado por ossos, é por cartilagem, como é o caso do tubarão, que fica localizado na cabeça e protege e que contém, né, e protege o encéfalo, né, que é a parte do sistema nervoso central que fica na cabeça, por exemplo, onde vai estar o cérebro, né? A coluna vertebral é uma estrutura formada por peças pelas vértebras, né, que essas são peças articuladas do esqueleto e que estão localizadas dispostas, ou seja, distribuídas ao longo do dorso do animal, nas costas, geralmente protegendo a medula espinhal. Então vamos ver agora esses dois grupos, esses dois subfilos dos cordados, né? Os urocordados e os cefalocordados, para na próxima aula a gente entrar no subfilo craniata. Bom, o subfilo urocordato, você vê esse bichinho aí esquisito, né? Eles são animais que são sésseis, ou seja, eles não conseguem se deslocar. Eles vivem grudados, ou seja, presos a rochas submersas ou a algas grandes, né? Em mares de todo o mundo, né? E desde a gente encontra eles desde as regiões polares, mais ao norte ou sul do planeta, mas também na região do Equador. Tem espécies que vivem sozinhas, né, em indivíduos separados, mas tem alguns que formam colônias, né? Esses organismos eles medem até assim 10 centímetros, né? Existem os bem pequenininhos e alguns se chama 10 centímetros. O corpo dos urocordados ele é revestido por um envoltório externo bastante espesso, que a gente chama de túnica. Ali vocês podem ver ali representando a túnica. E daí antigamente eles faziam parte de um filo que chamava de tunicata, que hoje em dia não existe mais, eles fazem parte do filo dos cordados, né? A túnica é constituída por um polissacarídeo muito semelhante à celulose, que está presente nas paredes, que a gente já viu lá na parede das células dos vegetais. A túnica apresenta duas aberturas, né, o sifão inalante, que está lá na parte de cima, e o sifão exalante, né, que está por onde a água penetra no corpo do inalante, né, a água entra no corpo do animal por aí, e o sifão exalante é por onde a água sai para o ambiente, né. A boca do urocordado localiza no fundo do sifão. Então no fundo do sifão inalante a gente vai ter uma boca desse animal,
certo? A boca ela segue sem uma faringe, né? Então tem a boca passa para uma faringe em forma de um cestozinho que é perfurado ali no meio, vocês podem ver ele. E que é perfurado por muitas fendas, vocês podem ver ali, né? A água inalada atravessa as fendas e vai para o átrio, né? Que é uma câmera que fica em torno da faringe e se comunica com o meio externo a parte do sifão, né? Os urocordados adultos, eles não se parecem muito com o cordado, como vocês podem ver aí. Eles não possuem tubo nervoso, eles não têm notocorda. E a única característica que pode lembrar eles do cordado na sua fase adulta, né, é justamente as fendas branquiais, né? Que vocês podem observar as fendas branquiais que ficam ali nessa água. Essa água entra, passa pelas fendas e ele consegue fazer a sua respiração. A larva deles é muito parecida com a larva de um cordado típico, né? Apresentando as 4 características. Na fase larval ele apresenta as características básicas, né? Ou seja, tubo nervoso dorsal, notocorda, fendas faringianas, né? As fendas branquiais e a cauda pós-anal. A notocorda é restrita à cauda das larvas, né? Por isso que tem esse nome urocordado, esse uro de cauda, né? Que a notocorda ela só aparece na região da cauda. E durante a metamorfose dele, quando ele se transforma no adulto, a cauda se restringe, a cauda regride, ou seja, desaparece, e a notocorda desaparece junto. Os urocordados eles se alimentam de partículas orgânicas, né, que eles retiram da água do mar que circula, né, a parte do seu corpo a partir da entrada do sifão inalante. E aí eles fazem essa alimentação deles, né? Esses nutrientes são varridos, né, para a digestão no esôfago e na direção do esôfago, né, e a digestão vai estar lá acontecendo no estômago, e o resto dos alimentos eles saem a partir do ânus que esses animais têm. Então a respiração, como eu falei, ela vai passar aí pela água que vem pelos sifões. O sistema circulatório desses animais, nos urocordados ele tem um sistema circulatório que é parcialmente aberto, mas ele não é totalmente aberto. A hemolinfa, né, ela penetra em grandes bolsas sanguíneas e circulam a partir desse processo, né? E eles apresentam o coração, que vocês podem ver lá na base do corpo deles. Uma coisa que tem característica nesse animal, que é curioso, é que eles conseguem inverter a circulação do sangue deles. Ou seja, o sangue dele vai circulando na direção e aí no momento o coração ele para, e quando ele volta a bater, ele inverte a direção da circulação do sangue. Isso é uma coisa que é bastante característica desse grupo de animais, né? O sistema nervoso sensorial deles durante o estágio larval, os urocordados, o sistema nervoso ele tem o tubo nervoso, né, que é localizado dorsalmente, e aí a partir desse tubo nervoso se formam prolongações nervosas, né, que atingem diversos órgãos do corpo desse bicho. Quando eles ficam adultos, o sistema nervoso se modifica, né, drasticamente, né, e forma um único gânglio nervoso que fica abaixo da faringe, da qual saem vários nervos e vão comandar as estruturas do corpo deles. Esses bichos da reprodução, eles têm reprodução assexuada, ou seja, eles podem realizar reprodução por brotamento, nunca mais tinha visto isso, né? Mas eles fazem reprodução por brotamento, e aí geralmente quando eles se reproduzem por brotamento, eles formam várias colônias, mas todos os organismos eles apresentam reprodução sexuada, né? A maioria desses bichinhos são monóicos, ou seja, eles são hermafroditas. Os gametas eles são eliminados no átrio, né, e vão para fora do corpo deles pelo sifão exalante. Então eles têm a fecundação externa na água. O zigoto forma uma larva, ou seja, o desenvolvimento deles é indireto. Essa larva é livre nadante, ela consegue nadar, se deslocar na água até se fixar e sofrer o processo de metamorfose e gerar o adulto, né? Muitos cientistas eles acreditam que as larvas dos urocordados, né, sejam muito parecidas com os organismos que eram os ancestrais que deram origem aos cordados. Bom, o outro subfilo que a gente tem aqui é o subfilo dos cefalocordados. Eles são representados por um bichinho que a gente mais conhecido, um bichinho que a gente chama de Ophiopus. Eles são animais marinhos, né, de corpo achatado, lateralmente e afilado nas extremidades.
Os anfíotos eles medem poucos centímetros de comprimento, eles não são muito grandes. E vivem às vezes semi-enterrados, né, em praias de areia relativamente grossa, né, de areia mais grossa, em posição praticamente vertical e só com a boca exposta para se alimentar, né? Então durante a noite eles geralmente saem das suas tocas e nadam por meio de flexionamento. As laterais do corpo eles vão flexionando e eles conseguem ir nadando e se deslocando. Geralmente na região anterior, se na região da frente dele é mais fácil reconhecer, porque ele vai ter a presença da boca na região anterior, que vai ser rodeada por vários filozinhos que vocês podem ver ali, por esses longos filamentos que a gente chama de cirros bucais. Esses cirros eles funcionam como filtro, né, impedindo a entrada de partículas muito grandes na boca desse animal, né? Então caracteriza por essa presença desses cirros bucais bem na frente da boca dele. Então, o corpo deles é revestido. Do corpo dele, ele tem um revestimento que ele é relativamente transparente, ou seja, você consegue visualizar a musculatura desses organismos, consegue separar em metâmeros, você consegue organizar esses blocos, né? E esses bichos eles são muito estudados pelos cientistas justamente porque ele tem esse corpo transparente, ou seja, você consegue ver com facilidade as estruturas do corpo dele. Eles se alimentam de partículas, eles filtram, né, partículas de alimento na água. Os batimentos desses ciliozinhos das células que revestem os arcos branquiais dele faz com que cria uma corrente, né, eles têm nas brânquias os ciliozinhos que criam uma corrente que fazem a água penetrar pela boca deles e fazer essas trocas gasosas. Vocês podem observar, eles têm a presença das estruturas, né, a notocorda, o tubo nervoso dorsal, a região caudal ali, então ele tem essas estruturas, as fendas branquiais, ele tem todas essas estruturas mais que são características, né. Os cefalocordados eles têm sistema circulatório fechado, né, então eles vão ter lá os capilares sanguíneos, os tecidos do coração na região ventral. O fluxo do sangue deles segue o padrão, né, do tipo dos vertebrados, né? Então o sangue ele flui da região posterior do corpo por um vaso dorsal, né, que é a aorta dorsal, e dali para as regiões anteriores do corpo por um vaso pulsátil, né, que fica na região ventral, que seria o coração deles. E aí esses vasos eles vão se contraindo de forma rítmica, né, e vão impulsionando o sangue deles, que é incolor, assim como nos urocordados. E ou seja, o sangue deles não tem esses pigmentos como a hemoglobina, né, que transporta oxigênio no nosso caso, né. O sistema excretor desses animais eles apresentam um sistema excretor que é bem diferente em todos os outros cordados, né, que eles são constituídos por pares de nefrídeos, né, que são arranjados, né, em forma de vários segmentos. Então característica dele é que cada animal tem pelo menos uns 100 pares de nefrídeos, que são muito parecidos com... Muito parecidos não, são praticamente idênticos, né, aos invertebrados celomados, que a gente viu lá nas aulas anteriores, né. E aí eles têm esses nefridioporos, né, que vão eliminar as toxinas do corpo desse animal, né? O sistema nervoso deles e sensorial, eles têm o sistema nervoso deles consiste basicamente no tubo nervoso dorsal, e desse tubo nervoso vão partir os nervos, né, para diversas partes do corpo, e vão coordenar, né, as atividades do corpo desse animal. Os cefalocordados eles têm reprodução sexuada, são dioicos, ou seja, apresentam sexos separados. As gônadas não teriam ducto de saída dos gametas, né? Então quando os gametas estão maduros, as gônadas rompem, né, e liberam óvulos e espermatozoides diretamente no átrio, que naquela região ali mais anterior do animal, né? Então os gametas saem do corpo do animal e ocorre a fecundação externa também na água do mar, né? O zigoto se desenvolve no embrião, que passa a apresentar semelhanças com o adulto.
Então, nesse caso, eles têm um desenvolvimento direto, eles não têm larvas. Então, urocordados tem a formação das larvas, eles têm desenvolvimento direto, e no caso dos urocordados, ou no caso dos cefalocordados, ele tem desenvolvimento direto, ou seja, não existe estágio larval. Bom, então é isso aí. Então vimos as características gerais dos cordados e vimos esses primeiros cordados invertebrados, né? Então já vimos dois subfilos, ou seja, urocordata e cefalocordata. E aí a partir da próxima aula a gente entra no subfilo craniata, vamos ver as características gerais do grupo craniata e aí vamos vendo cada um dos seus principais grupos. E aí a gente fecha o reino animal, certo? Então qualquer dúvida entre em contato, fiquem bem e tchau.